Cumprimento a paz, a graça e paz para a igreja. Deus abençoe a todos. Deus é bom em todo tempo. E queria também falar ontem do culto que nós tivemos de mulheres. Foi um momento muito especial, onde a presença de Deus estava. Tivemos 2 testemunhos, um de cura, um outro de restauração, de casamento. Foi algo assim tremendo. Deus estava aqui presente e o Senhor é bom em todo o tempo. Queria fazer uma oração. Para que o Senhor esteja aqui conosco, Porque não vai ser eu que vou falar. A palavra de Deus é o Espírito de Deus. Apenas eu obedeço. Amém? Pai, nós te louvamos nesta manhã, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez. Te agradecemos pela tua bondade e a tua misericórdia, meu Senhor. Sabemos que o Senhor é bom, que nós necessitamos da tua graça todos os dias da nossa vida. Quero entregar essa palavra, consagrá-lo a ti, colocar cada vida aqui na tua presença, meu Deus. O Senhor conhece o coração de cada um. E nós precisamos de ti, ó Deus, todos os dias. A tua presença é importante para nós, Pai. Que o Senhor continue conosco, nos abençoe agora. Que o Espírito Santo do Senhor ministre em nossos corações, Pai, para que a gente saia daqui fortalecidos, mais firmes, mais perseverantes, apesar de todas as lutas, sabendo que o Senhor está conosco todos os dias e toma a gente pela nossa mão direita, Pai. Muito obrigada, Pai, mais uma vez pela oportunidade. Com temor e tremor eu falo, na humildade e na simplicidade, meu Deus, porque o Senhor sabe que não é fácil estar aqui na frente. Um povo está aqui, o teu povo, nós somos teu povo, Senhor. E eu preciso trazer a tua palavra. Me dê graça, sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos vivendo um momento difíceis. Esse tempo, vou falar um pouco do que está acontecendo em geral nesse mundo. Eu não fico assim, direto numa TV, vendo notícias, porque nem faz bem para a gente. Sabemos que o mundo jaz no maligno. Mas tem acontecido coisas terríveis, que às vezes abala o coração da gente. E todo mundo, acho que foi a mídia inteira falou sobre isso, O pai que matou seus filhos, A gente sofre muito, é muito doloroso. Pais, até com aparência boa, jogando seu filho perto de um esgoto. Você olha ao seu redor, vê mendigos morando ao lado da sua casa, almas perdidas, almas sofridas. É tanta coisa que nós não sabemos o que fazer. Mas a única coisa que me vem na minha mente é que é a ausência de Deus. Porque quando um ser humano chega ao desespero, ao ponto de destruir a sua própria vida e matar os seus filhos, ou uma mulher que resolve adulterar tendo uma família, ou aquele que rouba, tem corrupção, aquele que tem raiva, tem ódio, não sabe lidar com situações e entra o desespero, se suicidam. É só olhar ao nosso redor. Isso é ausência de Deus. Porque a ausência de Deus traz desespero, traz angústia. Por isso que temos que estar firmes com o Senhor. Firmes. Porque a ausência de Deus nos traz morte, desespero. E eu quero falar a importância da presença de Deus na nossa vida. E o mundo precisa de Deus. A família precisa de Deus. Os jovens, as crianças precisam de Deus. Eu preciso de Deus. Todos os dias da nossa vida. Abra a palavra ali em Êxodo. Alô? Êxodo 33, versículo 12.
fala de Moisés. Moisés era um homem temente a Deus, que andava com Deus, que recebeu um chamado para salvar um povo. É o início da salvação. Era um projeto de Deus. O povo de Deus era escravizado na terra do Egito, mas Deus levantou Moisés como um resgatador. E Jesus é um resgatador. A história é o começo do que nós íamos receber hoje como povo de Deus. Diz assim: disse Moisés ao Senhor: tu me ordenastes, conduza este povo, mas não permites saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Isso é Deus falando com Moisés. Se me vês com agrado, falando agora a Moisés, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Nós somos povo do Senhor. Eu e você somos povo do Senhor. Estamos aqui na casa do Senhor para adorá-lo, para dizer que Ele é bom e confiar nesse Deus poderoso. 14. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Isso é uma promessa que Deus está fazendo para Moisés. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Hoje eu falo isso para Deus. Se o Senhor não for andar conosco, não nos deixe ir a lugar nenhum sem a tua presença. É essa oração que nós devemos fazer para Deus todos os dias. Deus, eu não quero andar sem ti. Sem a tua presença, eu não posso ir a lugar nenhum. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, eu e o teu povo podemos contar com teu favor. Se não nos acompanhares, que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pedes, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então Deus está falando aqui para Moisés, respondendo que vai ir com ele, vai ir com o povo, porque Deus se agradava de Moisés, porque Moisés estava na presença de Deus. É uma pergunta que nós devemos fazer todo dia, chamar, pedir a Deus: Deus, que a tua presença esteja comigo. E nós estamos na presença de Deus? Porque Deus está dizendo: eu me agrado de você e o conheço pelo nome. Porque Moisés era um homem que estava com intimidade com Deus, buscando a Deus todos os dias. E ele não tinha ausência de problemas. Ele estava andando no deserto. Havia rebelião no deserto, havia reclamação no deserto, havia desonestidade no deserto, havia lutas que Moisés precisava enfrentar e ter graça do Senhor para enfrentar e atravessar aquele deserto e levar o povo a Canaã, que hoje nós dizemos a chegarmos quando Deus nos buscar, ou Ele chegar, Ele voltar, ou quando Deus nos chamar, a nossa vida eterna. A nossa Canaã não é aqui, nosso reino não é aqui. Um dia viveremos aqui nessa terra, porque Deus vai restaurar a terra, né? E nós viveremos com Cristo. Mas a nossa vida não é aqui. O Senhor disse a Moisés: farei que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: diante de vocês farei passar toda a minha bondade, e diante de vocês proclamarei o meu nome. O Senhor
Procurarei o teu nome, Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser e terei misericórdia e terei compaixão de quem quiser ter compaixão. Aí ali no 34, e passou diante, no capítulo 34, no 6, diz assim: passou diante de Moisés, proclamando o Senhor, Senhor Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião, o pecado, contudo não deixa de punir o culpado e castigar os filhos quando assim for necessário. Aqui está dizendo que Deus é poderoso, que Ele é um Deus bondoso, um Deus compassivo, um Deus misericordioso, um Deus paciente, cheio de amor e de fidelidade. E é um Deus que perdoa os nossos pecados. Então nós precisamos entender que nós somos imperfeitos, muitas vezes pecamos contra Deus com as nossas atitudes, com as nossas ações, com os nossos pensamentos, mas existe uma esperança para que Ele tem. O arrependimento, quando nós temos arrependimento de nossos pecados, Deus está sempre de braços abertos, cheios de amor, de fidelidade, de paciência, porque Deus conhece a nossa natureza, não é mesmo? Eu quero aqui também falar em Salmo 51, 11, 12, quando Davi também faz uma oração, eu não vou abrir lá, mas um versículo muito, assim, consciente, né, que bate sempre assim no nosso coração, que Davi diz assim: Senhor, não se aparte a tua presença de mim, e nem o teu espírito. Salmo 51. Porque Davi era um salmo de arrependimento que Davi estava falando. Porque Davi tinha pecado. Ele tinha cometido um pecado de adultério, um pecado de assassinato. Mas Davi tinha consciência da importância da presença do Senhor. E ele, arrependido profundamente, pediu: Senhor, que eu pague, né? Davi falava, que eu pague, que eu sofra, mas não afasta de mim a tua presença e nem o teu Espírito Santo. Lembrando, né? Isaías 5:20 fala também: ai dos que o mal chama de bem e o bem chama de mal. Então, muitas vezes nós chegamos, mesmo como filhos de Deus, achando que o mal é o bem, que o bem é o mal. E essas coisas têm atingido a nossa igreja, sendo atingido o povo de Deus. Eu lembro também aqui, fala de Saul, né? Saul era um homem ungido por Deus, escolhido por Deus para ser rei. Só que ele era um homem de Deus. Como nós somos povo de Deus, eu sou uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, mas Saul deixou um pecado consumi-lo, que é o pecado do orgulho. E o que aconteceu? Não é só o mundo que tem ausência de Deus às vezes. Às vezes dentro da casa do Senhor, andando com o Senhor, e na igreja, a ausência do Senhor. A ausência do Senhor. Porque Saul, o Espírito Santo saiu da presença de Saul. E Deus, quando viu o orgulho de Saul, a falta de obediência de Saul, a falta de humildade de Saul, a presença de Deus saiu dele. Então, irmãos, nós temos o risco de perder a presença de Deus. Outro também, que é Sansão. Ele era um homem que foi ungido desde o ventre da sua mãe para ser um resgatador do povo de Israel.
Mas Sansão também começou a se desviar do caminho do Senhor. Estando com Deus, ungido por Deus, ele era um homem diferenciado do povo, ele tinha uma missão, ele sabia que ele era especial, mas ele começou a andar em caminhos que não eram de Deus. Ele estava com Deus, o Espírito de Deus estava com ele, mas ele começou a caminhar, a escolher uma esposa que não era para escolher, a zombar até daquilo, né? Ele tinha ali, Sansão, ele desvendava enigmas. E ele fazia daquilo assim, zombava, né? Tirava sarro, coisas, porque Deus não quer isso. Deus quer seriedade. Você pode sorrir, você pode dar risada, mas não zombar. E ele sempre provocava o povo filisteu. Esse também não percebeu que o Espírito Santo já tinha saído dele. Porque quando o povo filisteu o prendeu, ele se levantou achando que tinha a força de Deus. Mas ele já não tinha mais. E ele teve que pagar um preço. Porque tudo que nós plantamos, nós semeamos. Então é muito importante para você ter a consciência de o que plantamos tem colheita. E às vezes essa colheita é a ausência de Deus. E o homem, ele morre sem a ausência, sem a presença de Deus. Quando nós temos a presença de Deus, ela é para ser revelada. A presença de Deus é revelada àqueles que o buscam com sinceridade e entrega total. Vamos lá em Jeremias 29, 13. Jeremias 29, 13. Então a presença de Deus, ela é revelada àqueles que o buscam com sinceridade e entrega total. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Vou ler o 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês me clamarão a mim, virão orar a mim. Olha isso, vocês me clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurares de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e o trarei de volta do cativeiro. Então, olha que interessante o que Deus fala aqui. Vocês me clamarão a mim, virão orar a mim. Orar a mim, isso aqui está dizendo que nós temos que estar na presença de Deus, buscando a intimidade de Deus, buscando a presença dEle, e isso é na oração, é na leitura da palavra, é no jejum. Não existe vida com Deus sem ler a palavra, porque essa palavra, ela é a espada do Espírito. Essa palavra diz que o meu povo perece porque não conhece a minha palavra.
Ela é a estrutura, ela é a rocha, ela é o ensinamento para você ser um grande homem de Deus, para você ser uma grande mulher de Deus, para você vencer as suas batalhas, você vencer as suas tentações, porque somos tentados todos os dias. Todos os dias o inimigo se levanta para destruir a nossa vida. Mas Deus está dizendo aqui, ó, eu os trarei de volta do cativeiro. Se você orar, se você se arrepender, Deus é um resgatador. Ele não vai te acusar, Ele só te dá todos os dias, a cada manhã, uma chance de começar um novo dia. Por isso existe a misericórdia de Deus. E louve a Deus por essa misericórdia. A misericórdia, ela não é permissão para o pecado, mas é a graça de Deus que se renova a cada manhã, para que eu e você possamos começar um novo dia, uma nova esperança, de começar, de se arrepender, porque antes não existia a misericórdia, não que não existia, mas Deus era um Deus que abria a terra e mandava o povo, pecou, Ele avisava antes, e Ele orientava, Ele falava, mas a rebeldia era tão grande, chegava a um ponto que Deus não pode, né? É uma correção. Ele levava o seu povo, abria a terra e ia lá para baixo, para o inferno, infelizmente. Porque se não houver arrependimento, não tem remissão de pecado. E nós precisamos ser remidos, se render a Cristo. Olhar para dentro de nós e olhar, Senhor, sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau, porque os olhos do Senhor estão sobre nós. Nós não podemos esconder do Senhor. Nossos pensamentos estão abertos para Deus, as nossas atitudes, nada oculto que Deus não veja. Você pode esconder de qualquer pessoa da sua casa, qualquer coisa. Você pode esconder, mas de Deus você não esconde. E Deus está ali olhando, mandando os anjos do Senhor para rodear você, para o Espírito Santo que habita em nós, que é aquele que é o relógio, que é o sinal, o sinalador, né? O que faz assim para você, diz assim: filho, se desvia do mal. Filho, para de pensar desse jeito. Aparta de mim. Você tem que pedir o pecado, aparta, tem que ter força. Na presença de Deus, quando nós estamos alinhados com Deus, buscando a Deus, encontramos refrigério, nós encontramos renovação, nós encontramos paz para a alma cansada. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Não, é para o mundo, mas essa palavra é para nós. Porque muitos dias nós levantamos cansado, a nossa batalha, desafios, criação de filhos, casa, casamento, trabalho, metas a cumprir. O mundo aí fora, se nós olharmos, às vezes cansa só de pensar. Mas o Senhor te chama hoje, vinde a mim, os que estáis cansados. E é na presença de Deus que nós encontramos essa paz. Independente da situação, aquela paz que excede todo entendimento. Todo entendimento é uma paz que o mundo não vai nos dar. É uma paz que, apesar das lutas, das lágrimas, que nós choramos, cada um individualmente, da dor que você sente, da preocupação que você sente, da incerteza do amanhã. Mas eu digo, e Deus diz, eu não, a palavra de Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa alegria é a graça de Deus. Quantos aqui já não passaram luta à noite, já dormiram chorando, no outro dia se levanta e vai trabalhar? Você acha que você é bom? Que você... Não, é a graça de Deus que nos levanta a cada manhã, porque somos povo de Deus, imperfeitos, com defeitos, porque eu sou imperfeita. Às vezes as minhas filhas até me corrigem. Me chama a atenção, mãe, a senhora não é assim, mãe.
A senhora sempre foi equilibrada, você é uma mulher de Deus, você não pode falar isso, porque eu erro. Às vezes a carne fala, e o espírito ficou de lado. Aí eu tenho que ter a humildade de escutar. Aí eu falo assim, e levanto o narizinho, mas eu sei que ela está certa. Porque às vezes a gente fala coisa que não tem que falar. E eu falo muito também. Eu sou muito imperfeita. Mas a graça de Deus tem me alcançado, eu tenho o temor de Deus, eu procuro corrigir aquilo. É isso que nós temos que fazer. Porque Jesus veio para o mundo e ele viveu como homem. Ele viveu como homem para entender a humanidade. Ele entende você. Ele só não quer que você permaneça no pecado. Se desvia do mal, se corrige, se perdoa. Conserte. Põe a casa em ordem. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aqui não tem ninguém que não sofreu, que não tem uma história para contar. Dá para ser até palestrante, que esses dias eu fui numa imersão sobre palestra. Qualquer um de vocês pode palestrar, porque todos têm testemunho de vida. A Paola, né, e a Marisa tiveram aí no evento também, acho que no mesmo final de semana que teve um domingo que eu não vim, e eu vi as fotos dela, e ela disse assim, eu sou o elo, não é isso? Então, ela é o elo. Jesus é o elo com a minha vida, com a dela, com a sua. Jesus não está impedindo de você avançar, de você progredir na sua profissão, de você alcançar bênçãos, porque Ele é um Deus misericordioso, é um Deus que nos abençoa, e nada é mérito nosso, nós não somos nem merecedores, mas tudo que temos é alcançado por Deus. Não é, se você pensa, Ele dá inteligência, Ele dá capacidade, mas é Ele que dá. Ai daqueles que pensam, ai daqueles, eu não sei o endereço, mas tem Deuteronômio, que pensa que tudo que é pela sua força, nada é pela nossa força, é pelo amor, pela bondade, pela presença de Deus, pela misericórdia. Amém? A presença de Deus não é sentimento momentâneo, é uma realidade constante para aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. A oração deve ser: Senhor, eu não quero apenas saber de Ti, eu quero andar contigo, onde posso encontrar a paz em Ti. Eu não quero apenas saber de Ti. Quantas pessoas sabem de Deus? Muitas. Tem pessoas que eu conheço que falam de Deus, mas está no pecado. Até reconhece Deus, sabe falar, sabe de Deus, não é ateu, crê, mas não quer uma vida com Deus. Então, no nosso coração tem que desejar andar com Deus, onde Deus transforma, onde Deus cura, onde Deus salva, Ele nos liberta, Ele nos restaura, Ele nos limpa, Ele nos santifica. Amém? A presença de Deus transforma, restaura, cura e liberta, como eu disse anteriormente. Espero que dê tempo. É muita coisa. É muita coisa. A presença de Deus se confirma na nossa vida quando temos uma intimidade com Ele. Todos os dias precisamos ter intimidade. Eu não sei a hora. Deus não é quadradinho, viu, gente? Vive num quadrado, tem que ser só de manhã. O ideal é não sair de casa sem falar com Deus. Sem colocar uma oração, pelo menos pedir a bênção, a proteção, o livramento, mas Ele não é quadrado, Ele só não está, Ele está em todo momento com você, e você deve orar todos os momentos, trabalhando, lavando uma vasilha, fala com Deus, porque Deus é amigo, Ele é companheiro, Ele não está aqui para julgar, Ele só quer resgatar, te tirar do mau caminho e colocar
te livrar das tentações, te livrar dos maus caminhos. Então, você precisa ter essa intimidade com Deus. E Ele vai te orientar, o Espírito Santo vai falar, vai te orientar você a falar, não entre por aqui, passe por aqui. É a direção, Ele é a direção para a sua vida. Nós nos tornamos ali em Números 22, eu amei esse versículo, lendo a palavra recentemente, e isso eu quis anotar. Quando Deus fala em Números 22, 12 até o 23, mas eu vou resumir, dá vontade de ler ele todo, mas o tempo é curto, eu vou falar só o versículo, que também está lá no Salmo 92, 10, e está em Números 22. É só para resumir, o povo de Israel estava no deserto, e eles já tinham vencido vários povos, né? E lutado, e Deus estava à frente, dava poder, né? Garra, e eles venceram os seus inimigos, e atravessando, continuando o deserto, alcançando cidades. E um dia chegou num reino de Baraque, e Baraque tinha medo e sabia que Israel já tinha tinha destruído seus inimigos, né, para poder alcançar o objetivo, que é a terra de Canaã. E Baraque chamou Balaão, acho que muitos sabem dessa história, Balaão, para amaldiçoar o povo de Israel. Ele era um homem que também ali conhecia Deus, sabia de Deus, mas não andava com Deus. Ele fazia magias, feitiçaria, mas ele conhecia Deus. E Baraque foi lá e pediu, ele falou, não, eu não posso ir, eu preciso falar com Deus. Porque apesar dos seus pecados, ele sabia, ele reconhecia o poder de Deus e quem era Deus. E ele foi orar, e na primeira Deus não deixou ele ir, até que ele não resistiu às tentações, às ofertas, ele resolveu aí tem a história da mula, que falou, que parou o anjo do Senhor, queria impedi-lo de seguir, porque estava indo uma missão para amaldiçoar o povo de Deus, ele estava em desobediência, até que o anjo conversou com ele, vá nesse capítulo, que é Números, tá? 22, 12, é linda essa história. E Deus permitiu que ele vá, mas Deus não permitiu que ele amaldiçoasse o povo. E interessante que lá fala assim, esse povo é como um boi selvagem. E ali em Salmo 92, diz também, 92, 10, que o povo é como um boi selvagem, tem a força de um boi selvagem. Você sabe o que é isso, ter a força de um boi? Olha, glória a Deus, nós temos a força de um boi selvagem, é onde nós levantamos toda manhã. Não é merecimento nosso, é a força do Senhor, e Deus falou, não, esse povo tem uma força de um boi selvagem, e você pode ir lá em Salmo 92, fala, e eu vou dizer que o boi selvagem em hebraico quer dizer aroque, simboliza um poder incontrolável, indomável e extraordinário, usado para descrever a força de Deus ou a capacidade por Ele e ao seu povo. Glória a Deus! Quando nós falamos Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Não é à toa. Nós vencemos 2025, estamos agora em 2026. E lembre, você tem a força de um boi selvagem. E outra vez que Balaão foi lá no monte a tentar amaldiçoar o povo, ele falou, eu não posso amaldiçoar esse povo. Esse povo é um povo abençoado por mim. Olha isso, gente, nós somos abençoados por Deus. Apesar de todas as nossas falhas com Deus, apesar de todas as nossas falhas com Deus, o amor de Deus é demais por nós. O amor de Deus é imensamente pelos perdidos, os cativos. Nós precisamos orar mais, buscar mais a Deus. Jesus,
Eu preciso de Deus. Nós precisamos de Jesus. É Ele que vai impedir de que um pai mate seus próprios filhos. Se mate, destruindo lares. É Ele que, Jesus, que vai impedir que uma mulher traia o marido. É Ele que vai te ajudar a perdoar, apesar da dor que o próximo te causou. É Ele que vai abrir a porta do emprego. É Ele que vai sustentar a tua casa. É Ele que vai sustentar os teus filhos. É Ele que vai sustentar um luto, uma perda de um ente querido. É Ele. O mundo precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Tudo é passageiro. Tudo é passageiro. É vaidade. Nós precisamos pedir a Deus para poder ser bom mordomo naquilo que Deus coloca na nossa vida. Porque existe um povo de Deus que está doente também. Cada coisa que você não muda, às vezes um coração duro, uma falta de perdão, às vezes pensamentos, e o inimigo ele é que nem, ele pega as correntes, vai acorrentando o povo. Vai acorrentando, colocando peso, mas você pode pegar o seu peso, a sua dor, a sua tristeza, o seu desemprego, você coloca aqui nos pés da cruz, onde Jesus levou sobre si todas as nossas dores, doenças, enfermidade. Nós não temos resposta para tudo. Nós não temos resposta para tudo. Eu não tenho a resposta. Às vezes nós não vamos entender as atitudes de Deus. Porque Deus leva aqueles que a gente ama. A gente sempre quer que a gente vivenciar. Mas Deus sabe, Ele é soberano, Ele nos ama. Nós somos abençoados por Deus. E eu digo para vocês, a presença de Deus é tudo para nós. Deus dá a força, né? A força de Deus, a capacidade por Ele ao seu povo. É a força de Deus agindo em favor de nossas vidas. Por isso que nós temos a força de um boi selvagem. Ele nos ajuda, a presença de Deus nos ajuda a superar desafios, quebrar grilhões, triunfar sobre as adversidades da vida. É Ele que vai te ajudar. A presença de Deus nos dá resiliência, nos dá habilitação divina que torna o indivíduo capaz de romper limitações e vencer situações extremas. Em 2 Coríntios 12, 9, diz assim: a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus sabe a nossa fraqueza e a graça dele vai nos ajudar. Vai nos ajudar. Amém? Toda vitória alcançada na nossa vida não é mérito nosso, e sim de Deus. Reconheça a bondade de Deus. Perdi aqui. Para finalizar, eu sei que todos nós temos problema, todos nós temos luta. Eu quero sugerir, eu falei antes, mas aqui eu antecipei, que vocês, essa semana, se conscientizem. Eu falo para mim também, e eu tenho que fazer isso todos os dias, como eu falei que eu sou falha, eu tenho errado, mas a misericórdia de Deus me alcança todos os dias. E pegue o que está tirando a presença de Deus em sua vida. Eu não sei o que é. Se alguém aqui
Até em mim, às vezes, o inimigo quer tirar a presença de Deus com as minhas falhas, com as minhas fraquezas, mas a graça de Deus nos basta. Pegue tudo, pede a Deus para sondar o teu coração e coloque aos pés da cruz ali. Ali é onde nós temos que colocar. Porque Ele levou sobre si as nossas dores, doenças, enfermidade. E pelas suas pisaduras somos sarados e curados. Peça a Deus sondar o seu coração e nos tirar todo o mal que está em nós. Peça perdão a Deus e continue a caminhada com Ele, na presença do Senhor. Peça a Ele, como está em Salmo 91, guarda-nos debaixo das tuas asas e nos esconde no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente. E peça a Deus essa proteção todos os dias. E que a presença de Deus não nos falte. E que o povo de Deus se conscientize que a única coisa que o diabo quer fazer é tirar a nossa salvação. E ele vai trabalhar dia e noite. Busque a Deus, leia a palavra de Deus, ore a Deus, porque o mundo jaz o maligno. Não está fácil, nem para nós que temos Deus, imagina para quem não tem. Seja forte, seja corajoso, não temas, que Deus está conosco. Ele falou para José, ele continua sendo o mesmo Deus. Se permita abrir o coração e ouvir a voz de Deus. Não saia da presença de Deus. Não saia da presença de Deus. Amém? Eu quero orar agora. Orar por isso. E pedir que Deus nos ajude e nos perdoe. Dona Sandra, prazer em vê-la, bom vê-la aqui. Dona Rosa, viu? Seja bem-vinda. Pai querido, amado Senhor Jesus, Tu és bom, Tu és fiel. Primeiramente, Pai, eu quero pedir perdão pelos nossos pecados. Pai, nós precisamos de Ti, perdoa-nos. O Senhor tem tantas coisas para nos dar. Pedimos o Teu Espírito Santo, Deus, para que alinhe o nosso coração com o Teu coração. E que nós não afastamos de Ti, que nenhum mal, nenhuma malignidade vença na nossa vida, que todo espírito maligno, de depressão, de angústia, de cansaço, de falta de esperança, caia por terra agora, meu Deus, que o Senhor guarde a nossa vida, leva cativa a nossa mente à obediência de Cristo, guia-nos, ó Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor, nós somos a Tua ovelha, Teu povo. Pai, tem misericórdia daqueles que estão ainda não Te conhecendo. Ó Deus, em nome de Jesus, o mundo precisa de Ti, nós precisamos de Ti. Tem misericórdia dessas famílias, Pai, que estão agoniadas, mendigos, pessoas com a alma doente, meu Deus, escravo do pecado, mula de Satanás. Pai, olha por eles, que a salvação chegue na vida deles, que a luz de Cristo entre nesses corações, entre nas famílias, nas casas, nos lares, sobre os jovens, adolescentes, crianças, que o Espírito do Senhor seja derramado sobre toda a casa, sobre esta nação, porque o Brasil, nossas vidas, precisamos de Ti, nós precisamos de Ti, Jesus. Perdoa-nos, limpa, e abre os nossos ouvidos, tira toda a teimosia, todo orgulho que nos impede, Pai. Às vezes esquecemos que o Senhor pagou um alto preço na cruz, um preço de sangue que morreu por nós, para nos libertar e nos resgatou das trevas
E nós não estamos dando esse valor, Senhor. Estamos abrindo mão muitas vezes. Entra na tua igreja, traz a cura, traz a libertação, traz o arrependimento, quebrantamento sobre nossas vidas. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa e endireita os nossos caminhos, nos guia nas tuas veredas, Pai. Não se afaste de nós, Pai. Não se afaste, que a tua presença, nós falamos como Davi, nos perdoa os nossos pecados, mas que a tua presença não se afaste de nós. Nem o teu Espírito Santo que nos guia. Em nome de Jesus, meu Deus. E obrigada mais uma vez, Senhor, porque o Senhor falou comigo. Tenho certeza que falou com cada um aqui, meu Pai. Abençoa cada família. Abençoa cada pessoa. Entra no coração, sonda, meu Deus. O Senhor sabe a dor de cada um. Não devemos julgar, porque o Senhor sabe. O Senhor sabe o porquê. Mas o Senhor conhece a nossa humanidade. Nós somos fracos e precisamos dessa força. Nós somos abençoados e temos a tua palavra. Nos faz crer, Deus, que nós somos povo abençoado. Mas com humildade, que nós possamos dobrar o joelho todos os dias e dizer: Senhor, eu não sou nada sem ti. Eu preciso de ti, meu Pai, eu preciso de ti. Nos ajuda, nos guarda debaixo das tuas asas, no esconderijo do Altíssimo, e nos reveste com a tua armadura de Deus. A luta é grande, a batalha é grande. Estamos nos fins do tempo, as coisas vão se pressionar, mas aquele que te vê na tua presença, aquele que terá o escape, aquele que estiver em comunhão contigo, o mal não vai prevalecer, apesar das dificuldades. O Senhor estará segurando a nossa mão à direita, caminhando conosco, enxugando as nossas lágrimas, renovando as nossas forças cada manhã. Que nós não esqueçamos disso, Deus, que o Senhor é fiel. Obrigada pelo teu amor, obrigada pela nossa salvação, obrigada porque estamos aqui na tua presença, meu Pai. Sou tão falha, meu Deus. Todos os dias a nossa carne luta contra nós, contra o teu Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer essa carne. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Ajuda-nos a colocar todo o peso aos pés da tua cruz, Senhor. Aquilo que nós não podemos carregar, aquilo que tem pesado na nossa vida cada dia, Deus. Tantas preocupações, tantas lutas. Mas a nossa esperança, Senhor, é você, Jesus, é o Senhor Jesus. A nossa esperança é Jesus, é a esperança daquele que está doente, é a esperança, Senhor, deste mundo, Deus, que o derramar do teu Espírito venha sobre todas as nações, povos, línguas e tribos, que a gente possa ver a glória do Senhor, Pai, se manifestar, vidas sendo voltadas para ti, se rendendo a ti, meu Deus. Põe em ordem a casa, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, nós te amamos. Toda honra, toda glória, Senhor, seja dada a ti, Senhor. Seja a ti a glória, Pai, não é nossa, é tua, e nós cremos em ti, ó Deus. Muito obrigada, em nome de Jesus, amém e amém.